sejam todos bem-vindos à próxima palestra. A gente vai ficar agora com a fonoaudióloga Isabela Crivellaro Gonçalves, uma grande amiga minha também, está com a gente no Conalco desde o início. A Isa tem um projeto lindíssimo de amamentação com o blog TT Nosso de Cada Dia. Ela é fonoaudióloga com mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é consultora em amamentação e tem esse blog muito bacana que é o TT Nosso de Cada Dia. E ela ajuda mães e bebês com dificuldades no estabelecimento da amamentação. O site dela é isacrivellaro.com. Hoje eu chamei a Isa para falar sobre um tema importantíssimo. É um tema que me chamou bastante atenção enquanto eu estava lendo o livro do Carlos Gonzalez, né, no início desse ano. E eu chamei a Isa justamente para conversar com a gente sobre isso. E ela vai falar sobre a influência da amamentação no comportamento infantil durante a introdução alimentar. É um tema muito bacana, também pouquíssimo explorado, mas a Isa traz bastante pesquisas para vocês verem a relação disso com a introdução alimentar. Então eu espero que vocês gostem, aproveitem bastante, tenham todos uma ótima palestra e até mais! Oi pessoal, eu sou a Isa Crivellaro. É um prazer imenso poder participar desse evento tão bacana e transformador que é o Conalco. Para quem não me conhece, eu sou fonoaudióloga, com graduação e pós-graduação pela USP de São Paulo. Eu também sou consultora internacional em amamentação, né? E como consultora, então, eu ajudo mães e bebês nas mais diversas fases do seu processo de amamentação. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito interessante. Claro, como não podia deixar de ser, né? Eu vou falar sobre amamentação. Mais especificamente sobre as influências da amamentação no comportamento infantil, né, durante a introdução alimentar. Na verdade, vocês vão ver que essa influência ela é tão significativa e tão complexa que ela não se restringe, né, somente à fase de introdução alimentar, mas que ela pode impactar então o nosso comportamento alimentar ao longo de toda a nossa vida, tá? Bom, então, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai ver por aqui, né? Eu espero que ao final dessa aula vocês então sejam capazes de identificar, né, as características relacionadas à amamentação que podem interferir no comportamento alimentar infantil, conhecer algumas evidências científicas relacionadas à influência da amamentação no comportamento alimentar infantil, discutir o seu impacto sobre a autorregulação, saciedade e alimentação responsiva, né, discutir seu impacto também na aceitação de sabores, entender como o comportamento dos pais, né, ou dos cuidadores pode favorecer então a alimentação responsiva em bebês não amamentados, né? E eu espero também que as famílias elas possam se empoderar, né, e fazer uso dessas informações para que façam então escolhas conscientes. E logicamente que eu também espero que os profissionais de saúde, né, que trabalham com essas famílias possam lançar mão dessas informações para aperfeiçoar ainda mais a sua prática profissional. A gente sabe que comer é essencial, né, para a nossa sobrevivência, então logicamente os bebês eles já nascem com todo o aparato necessário para vivenciar essa experiência de alimentação. No entanto, a alimentação, principalmente nos primeiros 1000 dias de vida da criança, ela é algo que varia muito. Então, as crianças elas passam por mudanças bastante significativas relacionadas ao modo de se alimentar durante esses primeiros 1000 dias. Então, no útero, o bebê ele recebe todo o alimento, né, e todos os nutrientes que ele precisa sem ter que fazer grandes esforços. Já a partir do momento em que esse bebê nasce, ele vai ter um papel mais ativo nessa busca pelo alimento. Então ele vai começar a lançar mão de comportamentos biologicamente pré-determinados, né, pré-programados, para que ele possa se alimentar e, claro, tudo isso vai depender muito da maturidade desse bebê. Então até os 6 meses esse bebê vai mamar exclusivamente no seio da mãe. E claro, eu tô falando, gente, dentro de um contexto ideal. E daí, então, a partir dos 6 meses, esse bebê ele vai começar a ter contato com outros alimentos. Porque, claro, embora os bebês eles nasçam com todo o aparato necessário para se alimentar, eles precisam aprender como se alimentar, né? O que e o quanto comer. E hoje eu vou falar justamente do início desse processo, porque é importante que a gente entenda o que vai determinar e direcionar o seu desenvolvimento, né? O que está por trás de todo esse processo, qual que é a sua base, o que a gente pode fazer para favorecer, né? Para permitir que ele aconteça da melhor forma possível.
Existem alguns estudos longitudinais que mostram que o comportamento alimentar que se estabelece ao final desses primeiros 1000 dias da criança são preditivos do nosso comportamento alimentar na infância e até mais tardiamente, né? E além disso, as práticas alimentares ao longo do primeiro ano parecem determinar o nosso status nutricional, podendo influenciar inclusive também o nosso peso, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que as nossas primeiras experiências alimentares, né, influenciam sobremaneira o modo como a gente vai se relacionar com os alimentos ao longo da vida, né? E claro, isso por si só já justifica a importância da gente entender, então, o que pode influenciar o estabelecimento dos nossos hábitos alimentares. Mas antes de falar sobre a amamentação especificamente, eu gostaria de apresentar alguns conceitos interessantes para vocês, para a gente construir junto, então, uma linha de raciocínio que vai, então, permear o que eu vou falar para vocês mais para frente, né? E que, na verdade, tem toda a relação com a amamentação e com a ideia que eu quero passar para vocês nessa aula. Eu acho que muita gente já vivenciou essa experiência, ou se não vivenciou, já viu ao vivo, ou já viu algum vídeo, enfim, ou já ouviu falar que, logo em suas primeiras horas de vida, quando a gente coloca um bebê sobre o abdômen de sua mãe, ou até mesmo o colo, o bebê, ele estando ativo, ele vai começar a realizar uma série de movimentos, como virar a cabeça, abrir a boca, vai começar a flexionar braço, né, ou perna, no sentido de buscar o seio da mãe. E, na verdade, esses comportamentos que são absolutamente importantes para a nossa sobrevivência, normalmente chamados de reflexos, né? Eles, na verdade, eles não são simples sinais de fome, né? Sem sentido algum. Esses comportamentos, eles são absolutamente cheios de propósito. E se a gente é capaz de reconhecer esses comportamentos e não interromper esses comportamentos, e acreditem, muitas vezes a gente interfere neles sem mesmo saber, né? Eles podem desencadear uma cascata de outros comportamentos que finalmente vão permitir que esse bebê alcance o seio da mãe e mame. E o que eu quero dizer quando eu falo que eles não são simples reflexos isolados? Que é diferente, por exemplo, quando a gente estimula o reflexo da patela, sabe? Até a gente pode desencadear esse reflexo em qualquer situação, né? Dentro de qualquer contexto. Diferente disso que eu tô falando para vocês agora, né? Então, essas chamadas feeding cues, diferentemente, elas precisam de um contexto específico para acontecer. E por isso, se a gente interrompe ou se a gente interfere naquele contexto, essa cascata de comportamentos sobre a qual eu falei, né, simplesmente não acontece. Né? E olha que coisa, embora a gente reconheça, né, a existência desses reflexos, e apesar desses comportamentos serem cheios de propósito, né, de maneira geral, a nossa cultura ocidental tende a não reconhecer e não considerar toda essa competência e habilidade do bebê, né? Pelo contrário, em geral, a gente tende a considerar esse bebê incapaz, né? E por isso, com muito mais frequência do que a gente deveria, a gente interfere o tempo inteiro, né, nos movimentos desse bebê. E aqui, então, a gente tem um exemplo disso que eu estou comentando com vocês, né? Dessa cascata de comportamentos. A biologia ela tem nos mostrado que o comportamento dos mamíferos, né, ele é tanto determinado geneticamente, né, como também se adapta de acordo com o ambiente em que a gente está inserido. Então, da mesma forma como os animais, né, os recém-nascidos humanos, eles foram se adaptando, né, ao longo da evolução e por isso eles estão preparados, assim como os animais, para habitat específicos, né? E qual habitat é esse? Né? É o ambiente interativo com a sua mãe. Né? Então, essa preparação ela vai incluir uma gama de respostas, né, inatas, fisiológicas, né, que vão permitir que esse bebê se adapte, interaja, aprenda e, eventualmente, modifique esse ambiente para que ele possa sobreviver. Né? Se a gente observar os animais mamíferos que não o homem, né, a gente pode observar que no pós-parto imediato, todos os mamíferos eles apresentam comportamentos muito similares, assim, né? Então esse animal recém-nascido, né, ele usa uma série de pistas neurosensoriais para que ele possa alcançar então o seio de suas mães e mamar, né? E tudo isso é feito sem qualquer tipo de intervenção ou interferência, né? Até mesmo os nossos primos, os primatas, os macacos, as macaquinhas, né, pegam o bebê macaco, colocam sobre o tronco. Então esse macaquinho, sem qualquer assistência por parte da mãe,
vai subindo, alcança o seio e faz a sua primeira mamada. Mas e os nossos bebês, né? Faz muito pouco tempo que essa sequência comportamental ela foi descrita para os bebês humanos, né? Então, em 77, o Michel Audin, ele descreveu a habilidade do recém-nascido de usar esse reflexo de busca, né, na primeira hora de vida para alcançar a mama. E ele fala que existem condições necessárias, né, para facilitar esse comportamento, principalmente contato pele a pele, o cheiro da mãe, as próprias respostas, né, neuroendócrinas desse bebê e da mãe. E mais tarde, outras pesquisas foram sendo feitas, né, e reconhecendo todo esse padrão de comportamento do bebê humano. E um grupo de pesquisadores suecos denominou, né, esse comportamento, né, como self-attachment. E nesse sentido, todos esses pesquisadores falam do quanto as rotinas hospitalares, tanto relacionadas à mãe, né, quanto ao bebê, podem então interferir aí nesse primeiro contato, nesse primeiro imprinting que a gente fala, né? E se a gente for pensar também nessa primeira experiência alimentar desse bebê. Bom, essas habilidades, né, do recém-nascido foram por muito tempo não reconhecidas, levando muita gente a acreditar que essa, então, era uma ocorrência incomum e não previsível. Então, uma série de pesquisadores acabaram demonstrando que quando compreendidas, quando reconhecidas e respeitadas, né, essas capacidades são absolutamente robustas, são absolutamente persistentes, universais e de grande importância clínica. Então, dentro desse contexto, né, uma pesquisadora chamada Christina Smiley e também outros pesquisadores, eles vão trazer para a gente o conceito de baby-led learning. E ela diz que ela prefere esse termo, né, ao termo self-attachment, que eu falei para vocês anteriormente, porque eles entendem, e eu concordo plenamente com isso, que esse processo, na verdade, ele possui uma natureza interativa, né, que envolve, então, o bebê vivenciando essa experiência, né, e sua mãe atuando ativamente na regulação desse bebê, né, lendo seus comportamentos, buscando entender as pistas que esse bebê dá, né, e respondendo a esses comportamentos, oferecendo para esse bebê, então, estabilidade corporal e criando um ambiente propício para que ele tenha oportunidade de participar ativamente do processo, tá? Então, o que significa esse conceito baby-led learning, né? Então, são sequências de comportamentos instintivos, né, que ocorrem em circunstâncias específicas. Então, a associação entre o feedback motor, o fluxo de leite, o comportamento relaxado da própria mãe, né, acabam por se constituir provavelmente como um reforço positivo para o aprendizado desse bebê. Então, a gente, num primeiro momento, né, tem um comportamento basicamente dirigido pelo instinto, e a partir do momento que o bebê vai vivenciando essa experiência, esse comportamento passa a ser aprendido. Então, ele acaba fazendo essas associações, né, tendo esse reforço por meio de uma série de situações, né, e essas associações acabam sendo aprendidas. Eu não vou descrever toda a sequência de comportamentos aqui, porque não é o foco da aula, né? Que, na verdade, é justamente a gente, a grosso modo, deixar clara a existência dessas habilidades inatas, né? E do quanto a interferência externa extrema pode ser nociva, né? Pode resultar em estresse e pode desorganizar esse bebê, tá? Impedindo, de alguma forma, que ele possa vivenciar, né? E, de certa forma, treinar e aperfeiçoar todas essas habilidades, né, que, de alguma forma, vão ser importantes para o estabelecimento desse processo. E quando a gente começa a perceber, né, que esse bebê ele é um cara cheio de competências pouco exploradas, né, ele deixa de ser visto, então, como um indivíduo passivo e passa a ser entendido como um indivíduo que possui comportamentos espontâneos e que reage a estímulos endógenos e ambientais. Tá? Ou seja, esse bebê desde muito cedo, né, é absolutamente competente e capaz de usar habilidades motoras e sensoriais super complexas, né, e diferenciadas para interagir com o ambiente em que ele está inserido. Uma outra coisa que a gente também não pode perder de mente é que existem os correlatos neuroendócrinos, então, do comportamento, e esses correlatos eles têm total relação com o comportamento do bebê, né? Os reforços que a gente vai dar e como a mãe vai reagir no sentido de ajudar esse bebê a se autorregular. Então, por exemplo, se um bebê está com fome, mas está no colo da mãe, por exemplo, né, o bebê ele vai estar num estado que a gente fala de parasimpático calmo,
né? Então, permitindo que ele olhe e que ele possa localizar o seio, né? Facilitando tanto o aprendizado quanto a própria alimentação. Se esse bebê é separado de sua mãe, esse bebê ele vai experimentar o quê? Muito provavelmente esse bebê vai experimentar o estresse, né? E esse estresse vai desencadear uma cascata também de eventos fisiológicos, né? Que tem a ver com esse sistema neuroendócrino, ou seja, ele vai acabar entrando num estado adrenérgico, né? O simpático, com aumento de cortisol, e isso vai fazer com que essa criança comece a se contorcer, a chorar, que são comportamentos que ajudam ele a ter de volta a sua mãe. E da mesma forma, a mãe também tem padrões neuroendócrinos, né, de comportamento, e nesse sentido a tendência é sempre a mãe tentar acalmar o bebê, ajudando ele então nessa regulação, né, permitindo então que esse bebê ele se organize e consequentemente organize as suas respostas de alimentação, tá? Então, para resumir, né, o que a gente aprendeu? Né, que o bebê, então, nasce com padrões instintivos de comportamento. Então, essa cascata de comportamento é pré-programada biologicamente, né, ela é inata, e ela também é regulada por programas neuroendócrinos de comportamento. E ela depende de circunstâncias específicas, né, para que ela ocorra. Ou seja, há que se ter um ambiente propício, né, tanto autonômicas, quanto sensoriais, quanto sociais, para que haja o desencadeamento dessas respostas. Quando a gente fala num ambiente social propício, a gente está falando não exclusivamente, né, mas principalmente sobre a interação entre o bebê e sua mãe. Alan Shore é um neuropsicanalista, né, que se propôs a estudar as bases neurofisiológicas do comportamento dos bebês, e para isso ele buscou integrar os vários conhecimentos, né, disponíveis nas mais diversas áreas, né, então neurociência, psicologia, pediatria, psiquiatria. E o que o Shore fala é que a comunicação entre mãe e bebê, principalmente nesse início de vida do bebê, ela é mediada pelo hemisfério direito, né, e ele fala que essa comunicação é extremamente importante para a regulação do seu estado psicofisiológico e para o seu desenvolvimento. E daí, ele acaba referindo, né, que são nesses episódios de sincronia afetiva entre mãe e bebê, que vão envolver, então, a integração de diversas áreas cerebrais, né, como a amígdala, o sistema límbico, o hemisfério direito, né, que o bebê consegue alcançar, então, a regulação necessária para as funções de sobrevivência, como a amamentação. E olha que interessante, ele fala que essa ressonância entre o sistema nervoso da mãe e do bebê, né, ela é alcançada por meio da interação sensorial direta, né? E isso envolve, então, contato pele a pele, o contato olho a olho, e a comunicação verbal. E o Shore descreve essa interação, comunicação hemisfério direito e hemisfério direito, né? Então, essa conexão vai permitir que a mãe seja capaz de ajudar o bebê a se regular. Então, num primeiro momento, essa sincronia é bem mais atuante, né, vamos dizer assim, e na medida, então, em que o bebê se desenvolve, né, que as sinapses se fortalecem, na medida em que esse bebê vai construindo as suas experiências, ele vai desenvolvendo essas habilidades de regulação, né, seja autonômica, de estado, emocional. Então, de maneira simplificada, o que essa teoria nos diz? Que quanto mais a gente deixa o nosso hemisfério direito agir, né, nessa comunicação com o bebê, mais as coisas fluem, né? Porque, de certa forma, a gente fica mais apta a se comunicar, né, a se conectar, né, e responder ao comportamento do bebê. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu dizer, ou já viveu na pele essa condição, que nós mulheres ficamos meio lesadas, assim, né, no pós-parto. Né? Então a gente esquece as coisas, a gente fica meio lenta, né, no raciocínio, enfim. E na verdade eu vou falar para vocês que quando eu entendi isso, eu achei a natureza tão, mas tão perfeita, né, porque realmente faz todo sentido. Na verdade o nosso hemisfério esquerdo, né, é justamente predominantemente cognitivo. E o que o corpo faz nesse período é justamente deixar ele descansando, porque como a gente falou há pouco, né, é importante nesse início de vida do bebê essa comunicação entre mãe e bebê, né, essa sincronia afetiva entre mãe e bebê. Então o corpo da mãe ele se prepara em todos os sentidos para oferecer ao bebê o que ele precisa. Né? Então, essa diferença de atuação dos hemisférios direito e esquerdo no pós-parto é mediada, então, pelos altos níveis de endorfina, né, e ocitocina,
e reforçada pelo contato constante com o bebê. Então, quando a gente permite, né, que o hemisfério esquerdo descanse, a gente permite que essa comunicação mais intuitiva com o bebê aconteça, né? Isso é muito legal, isso é muito bonito. E o que acontece hoje em dia normalmente? Pouco se permite que essa comunicação aconteça, né? Existem regras demais, existem intervenções demais, e tudo isso atrapalha o estabelecimento da comunicação entre a mãe e o bebê. Então, pensando em tudo isso que a gente falou até aqui, o fato é que existe uma comunicação interativa entre mãe e bebê. Né? E essa comunicação é como se fosse uma dança, né? Então existem vários mediadores neurosensoriais envolvidos, né, que vão reforçando as respostas neuroendócrinas de mães e bebês e que vão afetar o estado de ambos, bem como, né, os processos fisiológicos e sociais necessários para a sobrevivência desse bebê, tá? Bom, agora a gente vai trazer um pouco de todo esse entendimento para a amamentação, né? Que é a primeira experiência de alimentação desse bebê fora do útero. Todo mundo aqui sabe, né? Dos inúmeros benefícios da amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Mas a partir desse modelo neurocomportamental aí que eu apresentei para vocês, começa a ficar mais claro que a amamentação ela vai muito além do leite materno. Entender todo esse contexto com relação ao comportamento do bebê e da mãe nesse início de vida faz com que a gente encare a amamentação como uma forma de comunicação também. E a ideia agora aqui é a gente buscar entender e discutir, né, um pouco de que forma a construção desse relacionamento, de que forma essa comunicação vai impactar, vai influenciar o comportamento do bebê, né? Não só nesses primeiros meses, mas também na introdução alimentar e até mesmo mais adiante, tá? E claro, por mais que a amamentação não seja só leite materno, a gente não pode deixar de falar também sobre esse alimento que é completo, que é incrível, que é o primeiríssimo alimento do bebê e que, por ser um alimento vivo, possui uma composição variável. E por isso a ideia também é a gente tentar entender a relação entre essa composição e o comportamento do bebê. Então, de que forma as características, né, do leite materno podem influenciar e impactar o comportamento do bebê. Bom, vou falar um pouco então sobre os bebês e a autorregulação, né? Esses pesquisadores em 75, Fomo e colaboradores, né, sugerem então que os bebês possuem a habilidade de ajustar o volume de leite consumido. Uma vez que ao amamentar a mãe não consegue monitorar a quantidade de leite que a criança consome, elas permitem que o bebê faça esse ajuste. A habilidade de regular a ingesta é diferente entre crianças amamentadas e crianças que recebem leite artificial. Isso é uma evidência trazida em pesquisa científica, né? Então, o que isso significa? Que o modo de oferta do leite afeta a ingesta e a regulação do apetite, uma vez que o uso da mamadeira vai favorecer um maior consumo e um menor controle do apetite. Birch e Fischer, em 98, então, também demonstraram que práticas controladoras, né, por parte dos pais, principalmente quando se pensa no uso da mamadeira, né, estavam diretamente relacionadas, associadas a uma menor capacidade de autorregulação em crianças de 3 a 5 anos. Tá? Então, por aí, por esses dados, a gente já começa a perceber que existe uma diferença, né, em termos de autorregulação, em termos de saciedade, quando a gente vê um bebê que usa mamadeira e quando a gente vê um bebê que é amamentado ao seio. Tá? Então, pensando em tudo isso que a gente falou até agora, né, o que é relacionado à amamentação que faz com que haja essa diferença entre bebês amamentados e não amamentados? São basicamente duas coisas. O fluxo, que é diferente, e aquilo que a gente chama de livre demanda. A amamentação em livre demanda, ela favorece, então, o sucesso da lactação e permite um melhor controle do apetite. A própria Organização Mundial de Saúde mostra pra gente, né, que a curva de crescimento de bebês amamentados e não amamentados é diferente, e isso é indicativo de que bebês alimentados por fórmula fazem, então, uma ingesta maior de leite, tá? E, na verdade, os bebês que por algum motivo não são amamentados, são alimentados, né, por meio de mamadeira em geral. O fluxo dessas mamadeiras tende a ser maior quando comparado ao seio, né? Então isso faz com que o bebê acabe fazendo uma ingesta maior de leite. Em geral, quando a gente amamenta em livre demanda, a gente amamenta de acordo com os sinais que o bebê dá. Então, desde muito cedo, esse bebê tem a oportunidade de vivenciar todas as experiências sensoriais
envolvidas no processo. E por isso ele vai aprendendo a lidar e a responder de forma cada vez mais efetiva e eficaz a essas estimulações, né? E da mesma forma, pensando naquela dança entre mãe e bebê aí que eu comentei com vocês, a mãe também vai aprendendo a identificar, né, essas respostas e, consequentemente, vai aprendendo a identificar e como responder às necessidades desse bebê, tá? Então, resumindo, né, em geral, as mães que praticam a livre demanda têm uma tendência em apresentar hábitos alimentares menos rígidos. Isso são tendências, tá, gente? Eu trouxe aí alguns dados de pesquisa, nada nessa vida é estanque. Então, existe essa tendência em apresentar hábitos alimentares menos rígidos, né? Permitindo, então, que essas crianças desenvolvam de maneira mais eficaz os mecanismos de autorregulação da ingesta energética e suas respostas, né, aos sinais de fome. Uma outra coisa interessante sobre a influência da amamentação é que bebês amamentados, quando começam a mamada, eles lançam mão da sucção não nutritiva para desencadear o reflexo de ejeção. Então, quem está me assistindo aí que amamenta sabe que no comecinho, logo quando a gente pluga lá o bebê no peito, ele dá aquela sugadinha curtinha, né? Que é justamente essa sucção não nutritiva, né? Que é o comecinho da mamada. Esse estímulo, então, vai mandar lá uma mensagem para o nosso cérebro falando: tem um bebê mamando aqui e a gente precisa produzir leite. E daí, depois de um tempinho, vem o reflexo de ejeção e daí esse fluxo de leite aumenta consideravelmente. Então, essa transição, né, da sucção não nutritiva para nutritiva tem um papel importante no estabelecimento dessa autorregulação, tá? Quando a gente pensa, então, na mamadeira, a gente está falando que dentro desse contexto, então, acaba havendo, né, mais um controle do esquema de alimentação, e isso, de alguma forma, também pode ter relação com essa coisa da segurança, né, inerente à rotina estabelecida. E uma outra coisa importante também é que o uso desse complemento permite a gente quantificar e visualizar a ingesta. A gente sempre tem que levar em consideração, né, e ponderar, em se tratando, né, de amamentação, de alimentação, enfim, que existe a expectativa do cuidador, da mãe, do pai, enfim, de quem está oferecendo aquela mamadeira, enfim, aquele alimento para o bebê, e as reais necessidades nutricionais desse bebê. Uma outra coisa também importante da gente comentar é que bebês nascem com reflexo de sucção e têm uma habilidade limitada, então, para sinalizar quando estão satisfeitos, principalmente no início da vida. Então, é aquela coisa lá, né, da mamadeira de teste. Muitas vezes o bebê está satisfeito, mas em determinadas situações rola uma insegurança por parte da mãe por achar que aquele bebê não mamou o suficiente no peito. Fala, e pumba, dá uma mamadeira cheia de fórmula. O que acontece? O bebê mama tudo. Aí a mãe pensa, poxa vida, tô com pouco leite. É uma situação absolutamente comum. E o que eu posso dizer para vocês é que bebês muito pequenos, principalmente, né, mesmo satisfeitos, eles às vezes detonam uma mamadeira cheia de fórmula, né, justamente porque existe uma imaturidade ali, né, em termos de autorregulação. Uma outra coisa que a gente tem que pensar com relação à mamadeira é a questão do fluxo. Independente da mamadeira que você use, as mamadeiras têm, em geral, um fluxo aumentado quando comparado ao fluxo de leite do seio. Então, aquela coisa assim, quando a gente quer emagrecer, que a gente vai, né, no nutricionista, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é comer mais devagar, para a gente dar um tempo para o nosso organismo, para o nosso cérebro entender que está satisfeito. Então, na medida em que a mamadeira oferece um fluxo muito aumentado, muito rápido, em geral, esse bebê é super alimentado, justamente porque não há esse tempo necessário para o corpo entender que está satisfeito. E uma outra coisa relacionada à mamadeira também é que os bebês acabam despendendo menos energia, né, fazem menos esforço para realizar a extração do leite. Agora eu vou apresentar aí para vocês, então, alguns estudos, né, alguns resultados de pesquisas relacionadas a esse tema que a gente está discutindo aqui na aula, tá? Então, esse primeiro estudo ele foi um estudo publicado na Pediatrics em 2010, né? E o objetivo dele foi avaliar se o modo de oferta, né, então mamadeira versus seio, bem como o tipo de leite, então leite materno versus fórmula láctea, afeta a autorregulação de bebês, né? Então participaram dessa pesquisa 1.250 bebês, e o que eles encontraram, né? Que os bebês que eram alimentados por mamadeira apresentavam uma tendência 2 vezes maior em esvaziar o copo ou a mamadeira quando maior, sugerindo então que os bebês amamentados eles aprendem melhor e desenvolvem melhor esse controle de ingesta. E os autores então na discussão eles reforçam, né, a ideia de que quando o bebê possui repetidas oportunidades de iniciar e terminar o fluxo de leite do seio, né, ajustando então o seu padrão de sucção em função desse fluxo,
que é variável e ele varia ao longo da mamada mesmo, né? Eles podem estabelecer, então, um melhor nível de responsividade para as pistas internas de fome e saciedade. Esse estudo aqui é um estudo inglês, né, de 2012, que teve como objetivo examinar a associação entre a amamentação no primeiro ano de vida e alimentação no período de 1 ano e meio e 2 anos, tá? Mais especificamente, buscando entender a influência da amamentação no que diz respeito à responsividade relacionada ao apetite. Então, 290 mães preencheram questionários específicos, né, que são escalas de responsividade, que os pesquisadores encontraram foi que crianças amamentadas por mais tempo foram classificadas como mais responsivas, e crianças que receberam fórmula desde o nascimento apresentavam alguma responsividade então, mais significativa quando eram amamentadas por pelo menos 6 semanas. Então, os autores concluíram que essa natureza baby-led, né, que a gente entende que tem total relação com a livre demanda, né, está intimamente ligada, né, à responsividade relativa à saciedade apresentada por essas crianças. Esse estudo aqui de 2017, super recente, foi um estudo realizado em Israel e na Inglaterra. O objetivo dessa pesquisa foi examinar as pistas de comunicação da criança durante a mamada. Então, para codificar esses comportamentos, né, e poder submeter a análise estatística posteriormente, eles utilizaram parte de um protocolo específico, né, chamado NCAST. As feeding cues aí, as pistas, né, do bebê, que eles analisaram foram classificadas como engagement. No caso, né, essas pistas engagement davam a entender que o bebê estava com fome, é isso, né? E o disengagement, que davam a entender que o bebê estava saciado. E essa lista ela foi dividida também em feeding cues potentes, que são fortes e claras, e as sutis, né? Então eles filmaram duplas de mães e bebês durante essa interação e compararam essas feeding cues durante a amamentação ao seio e durante a oferta na mamadeira. Então, eles observaram interações mais positivas, né, naquelas duplas em que a mãe investia no contato pele a pele, sugerindo então que esse contato aumenta as habilidades das mães no sentido de estar em mais sintonia com as necessidades do bebê, principalmente nos 3 primeiros meses. E que essas pistas, né, essas feeding cues, podem variar de acordo com o modo de oferta, né? Então, os bebês amamentados, eles apresentaram maiores níveis, né, de pistas, tanto de engagement quanto disengagement, tá? Então, na verdade, o que se concluiu, né? Que a amamentação ela está mais, né, positivamente associada a um menor controle desse processo de alimentação, né? E isso reforça a ideia de que a alimentação não diz respeito somente ao que a criança come, mas como essa criança e essa mãe se comunicam durante a alimentação. Esse outro estudo foi realizado nos Estados Unidos e teve como objetivo testar a hipótese de que mamar diretamente no peito da mãe tem uma relação mais positiva com a subsequente regulação do apetite e crescimento quando comparado com oferta em mamadeira. Então participaram desse estudo 109 crianças de 3 a 6 anos, dividiram em 3 grupos, né? Um grupo de crianças que mamaram só no peito, nos 3 primeiros meses de vida, outro de crianças que receberam leite materno ordenhado na mamadeira e outro de crianças que receberam fórmula na mamadeira. Então, os autores avaliaram a regulação do apetite por meio de um questionário, né, onde foram considerados 3 construtos, né? Então, resposta à saciedade, responsividade alimentar e prazer em comer. E eles verificaram que as crianças que usavam mamadeira eram 67% menos responsivas com relação à saciedade, se comparadas às crianças que mamaram no seio. Isso independentemente de ser leite humano ou fórmula láctea, tá? E concluíram que, embora não tenha sido verificada uma diferença acerca do padrão de crescimento, né, entre os grupos, esses resultados eles sugerem que mamar ao seio está diretamente relacionado a uma melhor regulação do apetite na infância. Esse estudo aqui dos Estados Unidos também foi realizado em 2014 e teve como objetivo explorar a associação entre o comportamento dos pais e a duração da amamentação. Então, para isso, 508 mães, né, com bebês entre 0 e 12 meses preencheram lá um questionário que avaliava a duração da amamentação e atitudes e comportamentos acerca do cuidado, né, com os filhos. Então, ansiedade, uso da rotina, envolvimento, disciplina, né, uma série de coisas. Como resultado,
eles encontraram que o uso de fórmula ao nascimento ou uma breve duração da amamentação esteve significantemente associado a altos níveis de ansiedade e aumento de rotinas mais rígidas determinadas pelos pais. Já as abordagens em que eram consideradas mais os sinais dados pelo bebê estiveram relacionadas a uma duração maior no processo de amamentação. O que eu achei bacana nesse artigo é que justamente os autores discutem a importância dos profissionais de saúde que acompanham essas famílias, tanto durante a gestação quanto no pós-parto, né, em oferecer um suporte efetivo, principalmente com relação a esse lidar com os sinais do bebê, permitindo que essas crianças então tenham uma melhor autorregulação do seu aporte energético. É claro, né, que uma rotina é importante, né, mas rotinas extremamente rígidas podem impactar não somente o processo de amamentação, quanto mais para frente nessa questão do relacionamento da criança com o alimento, né, a regulação da saciedade, essa responsividade alimentar, né, o próprio relacionamento familiar, criar esse ambiente de ansiedade e tudo mais. Então, o aconselhamento dentro desse contexto acaba sendo fundamental. Bom, vamos falar um pouco agora, então, sobre o leite materno, né? Então, o leite materno ele é um alimento vivo, cuja composição se modifica durante a mamada, né, e ao longo do tempo. Então, a composição do leite tem muita relação, né, com as necessidades nutricionais e imunológicas, características de cada fase e de cada bebê. E existem fatores envolvidos no controle do apetite que estão somente presentes no leite materno, né, que parecem ter influência na regulação da ingesta em crianças amamentadas. E esses fatores de controle do apetite parecem influenciar, então, processos fisiológicos, como o desenvolvimento hipotalâmico e esvaziamento gástrico. Se a gente for analisar um pouco a questão da composição e bioquímica, né, então, no leite materno, a gente observa uma razão adequada de proteína e gordura, né, 1:3, e de caseína e proteína do soro do leite, 3:1. Então, diferenças no início da ingestão desses componentes promovem modulação da programação de sistemas metabólicos, alterando vias do apetite e do metabolismo. Então, a gente vê que essa relação, essa bioquímica muda ao longo do tempo, e lógico, essa composição é diferente da fórmula láctea, por exemplo, né? Isso, de alguma forma, impacta aí a programação desses sistemas metabólicos. E uma substância importante que parece estar relacionada a toda essa questão, né, é a leptina. Eu vou falar um pouquinho sobre ela agora. Então, a leptina, ela promove saciedade precoce, né, e pode influenciar a programação da regulação do balanço energético na infância e na idade adulta, né, em modelos experimentais, protegendo assim contra o desenvolvimento da obesidade em fases mais tardias da vida em decorrência do consumo alimentar excessivo. Essa pesquisa de 2010 também verificou que à medida em que se aumentou a leptina sérica, o consumo energético proveniente dos alimentos complementares diminuiu em crianças amamentadas até os 6 meses. Crianças amamentadas com leite materno apresentaram maiores concentrações séricas de leptina do que crianças amamentadas com fórmulas infantis. E a concentração de leptina do leite materno no primeiro mês de lactação se correlacionou negativamente com o IMC aos 18 e 24 meses de idade, então demonstrando o seu papel no controle de peso. Então, só para complementar essa questão da leptina, então é uma coisa que ainda está sendo investigada, né? Não foi extremamente investigada, mas então parece que esse componente específico aí do leite materno tem um papel importante nessa questão, né, da autorregulação, da saciedade, então parece também ser importante em toda essa questão aí que a gente está discutindo, tá bom? Então vamos falar agora sobre sabores. As primeiras experiências que as crianças têm com relação aos sabores, elas se iniciam durante a gestação e logo em seguida, depois que nascem, então elas passam também a vivenciar essas diferenças durante o período de lactação. A gente sabe que existem algumas preferências inatas, né, com relação aos sabores, e nisso a gente pode incluir o sabor doce, o umami, o salgado, e também existem alguns sabores que a princípio, né, possuem uma rejeição inata, né? Mas apesar disso, apreciar sabores diversos é algo aprendido, né? E isso é aprendido essencialmente durante os primeiros anos de vida, tá? Mas e o que isso tem a ver com a amamentação, né? Tem tudo a ver, né? Porque a gente sabe que o sabor do leite materno é algo totalmente variável e essa variabilidade pode acontecer de uma mamada para outra, né? E ao longo de todo o processo de alimentação, porque a sua composição se modifica de acordo com as necessidades nutricionais dos bebês e sua modificação em termos de sabor também tem relação direta
com a dieta da mãe. Isso significa que o bebê amamentado vai sair aceitando tudo muito bem, obrigada? Claro que não. Isso significa que a experiência da amamentação tende a facilitar o processo de aceitação de novos sabores e alimentos, tá? Então, o sabor do leite materno varia consideravelmente, né? E os bebês, então, amamentados são mais propensos a aceitarem frutas e verduras quando introduzidos na infância. A Julie Menella, nesse artigo de 2014, traz à luz um pouco as bases biológicas, né, das nossas preferências em termos de sabor. E justamente ressalta a existência de preferências e rejeições inatas, como eu falei anteriormente para vocês. Mas também falo quanto as experiências sensoriais podem modelar, né, essas preferências. E essas experiências começam justamente na gestação, né? Então a dieta da gestante é capaz de mudar o sabor do líquido amniótico que é engolido pelo bebê, assim como o sabor do leite materno muda em função da dieta materna. E olha que interessante, né? Essa exposição e, portanto, né, a continuidade do sabor, né, ajuda a transição para a alimentação sólida, né? E claro, a gente tem que pensar numa alimentação similar da mãe e aquela que é apresentada ao bebê nesse sentido. Então, o que se vê é que crianças amamentadas, em geral, tendem a aceitar mais novos alimentos durante a infância. Uma outra coisa a se ressaltar, e que ela ressalta aí nesse artigo, é a questão das fórmulas também diferirem muito em termos de composição, sabor e cheiro. Então, lógico, essa relação entre todos esses fatores vai ter muito relação com o tempo e duração da exposição, tá bom? Bom, o que tudo isso que eu trouxe para vocês aí de informação tem a ver com a introdução alimentar? Então, se a gente for pensar em todo esse modelo neurocomportamental que eu trouxe para vocês, essa questão dos reflexos, da comunicação com a mãe, da gente respeitar os comportamentos do bebê, né, e reconhecer aquele nenê, aquele bebê como um cara absolutamente competente que precisa de oportunidade para vivenciar as mais diversas experiências, a gente tem que pensar que, na verdade, tudo isso tem a ver com a IA, porque durante a introdução alimentar, ele justamente vai poder ter uma série de experiências motoras diversas, e essas experiências ele começou a ter lá atrás, quando a gente deu oportunidade para que ele tivesse essas experiências também durante a amamentação. Que outra relação a gente pode fazer? A gente sabe de todos os benefícios que a amamentação traz em termos de desenvolvimento orofacial. Então, o bebê amamentado é um bebê que vai ter o seu sistema motor oral muito mais preparado para receber outros tipos de alimentos. Porque todo esse exercício durante a amamentação, ele vai favorecer sobremaneira tanto o crescimento quanto o desenvolvimento dessas estruturas, quanto o tônus. Uma outra coisa também importante é que esse bebê amamentado, então, em geral, como a gente pode perceber, é um cara que vai aprender, que vai ter aprendido, né, a lidar muito melhor com a questão dos sinais de fome. Principalmente, lógico, se foi um bebê que foi alimentado em livre demanda. É um bebê que vai ter muito mais condições de lidar com seus sinais de saciedade, de dar esses sinais para a mãe. E, por sua vez, existe, então, essa tendência maior, né, dessa mãe saber identificar, né, com mais clareza esses sinais que o bebê está trazendo. Então, em geral, é um bebê que consegue comunicar melhor as suas necessidades. E tem também a questão desse bebê, normalmente, apresentar, né, uma aceitação de uma variedade maior de sabores. Então, vamos trazer aquele esquema lá que eu trouxe para vocês lá atrás. Então, durante a IA, esse cara, ele precisa de uma estabilidade corporal, da mesma forma que durante a amamentação, né? Durante o estabelecimento da amamentação, a mãe vai dar essa estabilidade corporal. Na IA, logicamente, ele já vai ter se desenvolvido, então ele vai depender dessa estabilidade corporal. A gente, como família, tem como papel, então, criar um ambiente propício para que o bebê possa ter oportunidade a participar de maneira ativa nesse processo, assim como na amamentação. Então, isso tudo, o bebê já ter vivenciado isso durante a amamentação, de certa forma, vai permitir, vai favorecer que esse bebê tenha, então, um comportamento mais responsivo durante a introdução alimentar. Mas, e se o bebê não mama no peito e usa mamadeira? Porque a gente não pode esquecer que, por uma série de fatores, eventualmente pode ter acontecido dessa mãe não ter conseguido amamentar, enfim, eu ter interrompido a amamentação por algum motivo. Então a gente não pode negligenciar esse bebê que não foi amamentado, né? Então, de que forma a gente pode ajudar esse bebê a melhorar, a ele estar mais preparado para esse momento da introdução alimentar, para que ele possa ser mais responsivo, tão responsivo quanto
um bebê que foi amamentado, né, que teve essa experiência de amamentação. E nesse sentido, então, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Uma das coisas, então, é o modo de oferta, né? Então, eu vou apresentar daqui a pouco para vocês essa questão do paced feeding, que é um jeito, né, de você ofertar esse leite para o bebê através da mamadeira, fazer com que essa experiência, de alguma forma, estimule mais alguns comportamentos do bebê, né, e favoreçam essa questão da autorregulação. Tá? A gente também tem que pensar na importância do posicionamento desse bebê durante a oferta de mamadeira, e a gente tem que pensar muito bem na questão do fluxo. Existe uma cultura muito grande no sentido de vamos cortar o bico, né? Tadinho daquele bebê, tá fazendo tanta força para puxar aquele leite. Pensar que esse fluxo não pode ser aumentado, até porque às vezes, se você aumenta demais o fluxo, você traz um problemão para o bebê em termos de coordenação, né? Sucção, respiração, deglutição, fica difícil para aquela criança lidar com tudo. E eu vou falar um pouquinho para vocês então sobre esse paced feeding, que é um jeito específico, né, de se ofertar uma mamadeira aí para tentar favorecer, né, melhor todas essas questões, tá? Então, no paced feeding em geral, né, o bebê ele fica junto ao corpo da mãe, numa posição mais elevada. Então, a gente sabe que bebês que usam mamadeira não podem fazer essa ingesta aí deitados, né, pelo risco de infecção auditiva. Sempre considerar também as pistas do bebê, da mesma forma que a gente considera para um bebê amamentado, né? Então, se o bebê começa a abrir a boca, né? Se tem a questão do reflexo de busca, se esse bebê leva mais a mão à boca. E sempre tendo em mente, lógico, que o choro é o último sinal de fome que o bebê dá. Uma coisa importante é permitir, né, que esse bebê tenha a iniciativa de abocanhar o bico. Então, é diferente a gente estimular, né? Então, como a gente faz muitas vezes durante a amamentação, né? Então, com o mamilo tocar aqui, essa região do bebê, para que ele possa abocanhar. Então, fazer a mesma coisa, né? Então, estimular com o bico, para dar oportunidade para esse bebê também de fazer esse abocanhamento, essa busca. Manter sempre a mamadeira na horizontal, nunca o bebê na horizontal, conforme eu falei para vocês. Pensar sempre na importância, então, do fluxo lento. Em geral, quando o fluxo está muito aumentado, é um bebê que mama além da conta. Permitir pausas para o bebê. Então, repousar gentilmente o bico sobre o lábio, né? E deixar que ele dê sinais de que quer novamente, tá bom? E também sempre estar atento para essa questão dos sinais de que está satisfeito. Então, não insistir para que esse bebê termine todo o conteúdo. Sempre tem em mente aquela coisa assim, é uma expectativa nossa com relação a essa coisa de secar a mamadeira ou realmente o bebê está com fome? Então, ter sempre isso em mente e tentar respeitar essa questão dos sinais. Aqui, então, é só um vídeo do paced feeding para vocês assistirem. Good boy. Give him a lot of the nipple in there, and at first I let him suck with not a lot of milk. So he doesn't get hooked on the instant gratification of the fast flow of the bottle. And he starts to go, we tip a little in there. We don't want to dunk him because we don't want him chugging his milk. If you go back like this, he just gulp, gulp, and babies can get really used to that. So we let them take a break. Sometimes you take it out of their mouths, sometimes you can leave it in. Give him take a breather. When he's ready, I'll start up again. Give him little bits. He took his own break. Good boy. Então, se vocês repararem aqui, ela deu uma pausinha, né? Para o bebê dar uma respirada, né? Para depois, daqui a pouco, voltar novamente. E se a gente for comparar com a amamentação, é justamente o que o bebê faz. Ele tá mamando, deu uma cansada, o que o cara vai fazer? Ele dá aquela pausinha, dá uma respirada, às vezes dá aquela chuchadinha de leve, que é mais não nutritiva do que nutritiva,
e dali a pouco ele retoma a mamada e segue mamando novamente. Então, se a gente for pensar, muitas vezes quando a gente controla demais, ou quando a gente às vezes não se atenta, porque pode acontecer, né, da pessoa tá dando, sei lá, mamadeira e tá resolvendo alguma outra coisa, não sei o quê. Tipo, a gente vira a mamadeira e esquece que aquela mamadeira tá ali e o bebê tá lá, com aquele fluxo contínuo, muitas vezes aumentado, tendo que se virar loucamente com todo aquele fluxo. Então é importante a gente também tentar trazer esse ritmo da amamentação para essa oferta na mamadeira. Alright, slow it down. Let them take a break. Agora ela deu mais uma pausinha. As they don't get to break when the bottle's tipped back, they'll just keep guzzling and guzzling. And babies get very accustomed to the fast flow of the bottle and tend not to want to go to the breast where they have to break. Getting a little perturbed with me. Good boy. He's like, come on already. Eu acho que já deu para vocês terem uma ideia, né? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado todo o conteúdo. Espero ter contribuído um pouco, né? Independente de você ser pai, mãe, profissional, ter contribuído então para agregar conhecimento aí para vocês. Então, na verdade, eu quero fazer um convite, né, para você aí que é profissional de saúde, que se interessa sobre esse tema amamentação. Eu sou a idealizadora do curso avançado em amamentação, tem um conteúdo interessantíssimo. Boa parte dos profissionais me dão feedbacks muito interessantes e muito valiosos sobre o conteúdo do curso, né? Então, se você tem interesse em se aprofundar no assunto, é só visitar o www.conalco.com.br/amamentacal. Quero agradecer imensamente quem ficou comigo aí até o final. Tá? Convido também para conhecer o meu blog, onde eu escrevo sobre a amamentação, é o TT Nosso de Cada Dia. E se quiser conversar comigo, né, tirar alguma dúvida, enfim, é só entrar em contato comigo, então, né, através do e-mail contato@ttnossodecadadia.com.br. Tá? Agradeço mais uma vez tê-los por aqui, espero que tenham aproveitado, tá bom? Um beijo e até a próxima!